Do alto, dá para ter uma dimensão da tragédia. Mas é no solo encharcado que se mede o caos. Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. É muito louco, porque quando inundou, a gente... Ninguém imaginou que ia subir tanta água. Todo mundo pensou, água na canela, etc. A gente botou geladeira, fogão em cima da mesa. E quando vê, cara, subiu muito mais, estragou tudo. Foi muito horrível a questão das enchentes. Inclusive, a gente estava com um cliente em produção. Eu cheguei aqui no estúdio minutos antes da comporta aqui perto abrir. Então, a gente começou a evacuar o prédio, né? Imagina, tava toda uma estrutura de gravação que tinha quase 100 pessoas aqui dentro. A gente começou a mobilizar, a galera do estúdio começou a desmontar, subiram muita coisa aqui do cliente aqui pra cima. E até a meia-noite daquele dia eu acompanhei pelas câmeras a água subindo. Imagina 1,65 m de água aqui dentro. Eu me lembro, aconteceu numa sexta para um sábado, na segunda-feira eu falei, Vanessa, relaxa, quando baixar a água a gente vê o estrago, porque não tem o que fazer, vamos tocar a vida. Sou Pedro Sancha, fundador do eBurn. Hoje eu tenho o cargo de CTO na empresa. O eBurn é a maior plataforma de fitness, saúde e bem-estar da América Latina. O nosso início no mercado digital, ele foi um pouco atípico. Foi lá em 2013, 2014, a gente descobriu um monte de ofertas nos Estados Unidos, uma plataforma chamada ClickBank, e a gente adaptou essas ofertas aqui para o Brasil e conseguiu fazer um bom montante financeiro. E aí, depois disso, a gente sentou, fez um planejamento de como é que a gente transforma esse aprendizado que a gente teve nessa venda digital, que era um negócio muito incipiente na época, numa empresa de verdade. E aí que nasce o eBurn. Tem algumas histórias curiosas desse nosso início. Numa dessas plataformas de distribuição de produto digital, de infoproduto, a gente fez muita venda um dia, muita venda mesmo, e a gente achou que a plataforma estava nos roubando, porque não estava lá todas as vendas que a gente fez. A gente sabia por A mais B que a gente tinha feito uma quantidade X de vendas. E a gente entrando em contato com a plataforma, a gente veio descobrir que a gente quebrou a plataforma, porque o código deles dava um limite de visualizações de vendas, de linhas no relatório. E a gente tinha ultrapassado bem mais, e os caras tiveram que fazer um pequeno ajuste para nos acomodar ali na visualização. Então, assim, como é que a gente começou? O eBurn a gente fundou em 4 sócios. Confesso que eu não tinha nenhum relacionamento com eles, a não ser afinidade pelo mercado digital. E como é que eu conheci esses caras? E aí vou dar o crédito pro Caio. Caio é um amigão meu, colega de colégio, e eu morava nos Estados Unidos na época. E eu estava aqui em visita no Brasil, e ele me chamou para um almoço para contar o que ele estava fazendo, e ele realmente estava forrando de ganhar dinheiro no digital. A gente passou todo o período do almoço, o restaurante fechou, abriu pra janta, a gente seguia lá sentado, ele me contando tudo que ele estava fazendo. E aí ele me trouxe, conheci o resto da galera, a gente fez 1001 coisas de venda online, e depois culminou para esse caminho do eBurn. E o eBurn a gente montou entre 4 sócios, então era eu, André, Diego e João, cada um com uma expertise diferente. O eBurn cresceu até um ponto que a gente era muito moleque de apartamento e a gente trouxe um CEO de fora, especializado em tecnologia, o Renato. Ele virou sócio, então no fim a gente é 5 sócios. O Renato chegou um pouquinho depois, né? Mas hoje ele comanda a empresa como um todo e traz um pouco da cabeça branca pro negócio. Quando a gente estava montando o eBurn, até acho que no primeiro, segundo ano, eu brinco que a gente contava palito. Era tudo, assim, não era a mágica de milhões e milhões no digital, etc. Eu acho que esse foi um dos nossos grandes diferenciais. Não veio fácil. A gente tinha as ferramentas, a gente estava numa época boa, a gente, sim, faturou legal, mas todo mundo que faturava na época ou vivia muito de afiliado, ou era o próprio rosto, ou vendia alguma coisa não tão agradável, etc. E o eBurn, a gente sempre concorreu com Dieta Maluca,
pílula mágica, lipoaspiração, etc. E assim, pô, todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer ficar meia hora fazendo polichinelo olhando um vídeo. Até a gente aprender como vender, como agregar valor para o cliente e etc., foi bem árduo. E a gente ganhou muita eficiência nisso. Como é que a gente é eficiente com o nosso dinheiro? Como é que a gente é eficiente com o nosso tempo? Como é que a gente agrega valor de verdade para o cliente? Como é que a gente faz um alinhamento de expectativa com o cliente antes da venda? Então a gente passou percalços que a gente teve que se organizar como negócio muito bem. Em vez de estourar e depois arrumar a casa, a gente sempre teve que fazer tijolinho por tijolinho. Foi um caminho mais árduo, mas o caminho correto. E o que a gente começou a se dar conta? Ficava muito dinheiro na mesa em relação tanto ao custo de processamento do pagamento, mas também do adiantamento do recebível. O que é o adiantamento do recebível? Eu vendo em 12 vezes, e eu recebo as 12 vezes em 30 dias. Então adiantei todos esses 11 meses para eu receber o dinheiro a valor presente. Para a gente não fazia mais sentido. E aí a gente começou a fazer algumas contas, começou a entender que se a gente desenvolvesse o nosso próprio checkout e a gente plugasse direto numa adquirente, numa subadquirente, a gente ia economizar dinheiro. E aí foi o que a gente fez. Eu lembro que a gente foi na Pagar.me, né, da Stone. Eles nunca tinham ouvido falar em produto digital. Para dar certo o nosso checkout, eles tinham que desligar o antifraude. Eu lembro que eu tive que assinar uma bíblia para desligar o antifraude e hoje é super comum do lado deles. E aí a gente criou o nosso próprio checkout. O que levou a gente ir para Guru? E foram duas coisas bem simples, bem diretas. Uma não era core do nosso negócio construir um checkout, então é mais fácil a gente terceirizar para uma empresa especializada nesse assunto. E o segundo foi, o pessoal começou a descobrir como esquentar cartão de crédito. E a minha pista secreta é pagamento. O que eles faziam? Não sei como eles roubavam não sei quantos zilhões de dados de cartão de crédito e eles passavam R$1,99, R$3, R$4 em volumes gigantescos de transação no nosso checkout. Eles faziam isso sexta-feira, 8 da noite, sábado, 5 da manhã, etc. A segunda vez que a Pagar.me nos ligou e falou, cara, tô bloqueando tua rota de pagamento porque tá tendo fraude, a gente decidiu parar com o nosso checkout em vez de ficar nessa guerra. E a gente aprendeu um monte sobre adquirente, subadquirente, etc., construindo o checkout e também migrando para Guru, onde não acontece mais esse problema. Então, assim, tudo a gente olha muito como um pedaço da jornada do que qualquer outra coisa. E essa jornada faz parte de ter parceiros especializados em várias coisas, né? A Guru como checkout, mas a gente tem diversos outros. Com a Guru, nosso uso da ferramenta ele é muito simples, assim, processar pagamento. Como a gente saiu das empresas de infoproduto, né, distribuição de infoproduto, checkout, etc., a gente acabou criando nosso aplicativo próprio, nossas próprias features e etc. Então, quando a gente procurou qual empresa ia ser a nossa roupagem de checkout para a gente plugar na nossa adquirente, a Guru foi uma escolha muito baseada na facilidade de setar os nossos produtos e as nossas ofertas e fazer as transações. Não é que a gente não use outras ferramentas, até porque a Guru é uma empresa que tem 1 zilhão de coisas para fazer ali dentro. O que é importante para a gente, de fato, é essa eficiência na transação que a gente tem com o nosso cliente. Daí a Guru, hoje no mercado, 100% para a gente. Uma outra fase do eBurn que foi fenomenal pra gente foi a venda do controle para uma rede de academia junto com um fundo americano. Então, na pandemia, um fundo americano nos procurou para aquisição. Essa aquisição foi feita através de uma rede de academias aqui do Brasil. Essa rede se chama Selfit, a rede mais bem posicionada ali no Nordeste do Brasil. Foi de supetão. A gente estava surfando a onda da pandemia, né? Então, exercício físico na palma da mão, enquanto todo mundo estava trancado em casa. Isso mudou um pouco o rumo da empresa. Eles bateram na nossa porta, a gente não estava esperando, de fato. A gente estava com algumas conversas desde 2019, mas algo que a gente não estava procurando, era só para sondar mercado, etc. No fim, a conversa foi boa, a gente vendeu o controle da empresa, a gente não é mais os sócios controladores, a gente ainda é sócio, mas não é controlador. É legal porque a gente teve vários primeiros nesse mercado. Então, a gente surfou um pouco de todas essas fases, né? Então, é começar a empreender, fazer o negócio crescer,
e depois vender o negócio. Se eu pudesse deixar uma mensagem, um aprendizado, etc., para empreendedores ou futuro empreendedores, começa, vai lá e faz, corrige os erros depois, porque se tu não começa e não faz, tu não vai construir nada. O ímpeto de ir lá e fazer, e mudar, e bater na parede, ter que desviar a rota e etc., é o que vai fazer tu realmente prosperar. É a nossa capacidade de resolver problemas. Então, vai lá e começa a resolver problema. Se tu começar só a fantasiar, ou de poderia fazer isso, ou minha empresa vai ser desse tamanho, ou eu vou ser mais rico que o Elon Musk, etc., de fato não está resolvendo problema, só está fantasiando. Então, assim, arregaça as mangas e vai resolver problema. Não importa o que for, e obviamente o teu primeiro problema é você tem que resolver o problema de alguém ou de algumas pessoas, e aí, para resolver esse problema de algumas pessoas, tu vai encontrar diversos problemas no meio do caminho. E tu tem que ser uma máquina de resolver problema. E é isso que vai fazer tu prosperar. Então arregaça a manga e vai para cima.